Boa noite. Boa noite. Terror em Paris. Operação policial termina com 2 mortos e 8 presos. Uma mulher-bomba se explodiu e o mentor dos ataques pode ter morrido. Vitória de Dilma. Congresso mantém veto à nova fórmula de reajuste da aposentadoria. Lobista Fernando Baiano deixa a cadeia. Ele vai cumprir prisão domiciliar após acordo de delação premiada. Suspeito de ser o cérebro responsável pelos ataques em Paris é morto pela polícia. A informação foi divulgada no final da tarde pelo jornal americano Washington Post. Segundo a publicação, Abdelhamid Abaoud, suspeito de arquitetar os ataques em Paris, foi morto em operação feita hoje pela polícia em Saint-Denis. Mas a informação ainda não foi oficialmente confirmada. E essa mega operação da polícia de Paris terminou com pelo menos 2 mortos e 8 suspeitos detidos. Uma mulher se explodiu. Ela seria prima do suposto cérebro dos atentados de sexta-feira, Abdelhamid Abaoud. O grupo estaria prestes a fazer um novo ataque em Paris. A polícia cercou o subúrbio de Saint-Denis, ao norte de Paris, perto do Stade de France. Os tiros começaram às 4h30 da madrugada. Os moradores também ouviram explosões. Os suspeitos estariam escondidos em 2 apartamentos. Os policiais foram recebidos a balas. Uma mulher detonou um cinto explosivo, matando junto um cão policial. Um suspeito morreu baleado. Um morador fez as imagens de uma das prisões. Entre os detidos estava o dono de um dos apartamentos. Ele diz que um amigo pediu a ele que hospedasse seus colegas por 2 dias e ele não tinha ideia de que fossem terroristas. Foram 7 horas de tensão no bairro popular, habitado por imigrantes de mais de uma centena de nacionalidades, mas principalmente árabes e norte-africanos muçulmanos. A operação teria sido montada depois que os serviços de inteligência encontraram um telefone celular com uma mensagem gravada pouco antes dos atentados de sexta-feira, dizendo: "Ok, estamos prontos". O sinal foi rastreado e os investigadores chegaram ao apartamento onde estava a mulher que se explodiu. O grupo estaria organizando um novo ataque no centro de Paris, na região comercial de La Défense. Durante a operação, algum movimento desconhecido levou a polícia a arrebentar a porta de uma igreja e fazer uma varredura. Nada foi encontrado. Após esta operação, o presidente François Hollande se pronunciou durante participação na Assembleia de Prefeitos em Paris. Ele anunciou que a França vai dar continuidade à acolhida de refugiados e que 30 mil pessoas devem ser recebidas nos próximos anos. Durante o evento, Hollande afirmou que não haverá mudanças na política de asilo a imigrantes, mas destacou que também é dever do país proteger os franceses e que para isso serão impostas mais fiscalizações antes do consentimento à entrada dos estrangeiros. Ele também pediu a colaboração dos prefeitos para trabalhar no combate ao terrorismo e reforçar as medidas de segurança nas cidades. O presidente fez ainda um apelo contra o preconceito em relação aos refugiados e ressaltou que a França precisa ser implacável contra qualquer forma de ira, de raiva e de atos xenófobos. França e Rússia intensificam ataques em Raqqa, reduto do Estado Islâmico na Síria. O presidente Vladimir Putin anuncia a entrada do país na coalizão contra o terrorismo liderada pelos Estados Unidos. A França bombardeou a capital do Estado Islâmico pelo 3º dia consecutivo e destruiu um posto de comando e um centro de treinamento. O país deve aumentar ainda mais a ofensiva nos próximos dias, com o envio do porta-aviões Charles de Gaulle em direção ao Oriente Médio com mais de 36 caças. Os russos bombardearam outras 2 cidades usando foguetes de longo alcance lançados de submarinos no mar Mediterrâneo. A Rússia, que antes lançava ataques aéreos na Síria, mas não contra o Estado Islâmico, alinhou forças com a coalizão liderada pelos Estados Unidos. O presidente Barack Obama, que hoje participou da cúpula da cooperação econômica Ásia-Pacífico nas Filipinas, afirmou que a Rússia é bem-vinda à aliança de países que buscam combater o terrorismo. E 2 voos da companhia aérea Air France que partiram dos Estados Unidos foram desviados por causa de ameaças anônimas de bombas. Um Airbus que decolou de Los Angeles pousou em Salt Lake City.
O outro avião partiu do aeroporto de Dulles, perto de Washington, mas foi levado para Halifax, no Canadá. Todas as pessoas a bordo foram retiradas em segurança. A Air France informou que os 2 voos foram alvos de ameaças anônimas recebidas depois das decolagens e, por medida de precaução, a companhia decidiu aterrissar as 2 aeronaves. A segurança está ainda mais intensa em Moscou. Policiais e soldados patrulham as ruas com atenção redobrada nas entradas de estações de trem, metrô e shoppings. A entrada na Praça Vermelha está controlada e os pedestres são revistados. O presidente Vladimir Putin criou uma comissão para combater o financiamento ao terrorismo. Ele emitiu um decreto ordenando que o Banco Central e as autoridades regionais apresentem à comissão qualquer informação que possam ter sobre atividades suspeitas. A chanceler alemã Angela Merkel afirmou que foi correta a decisão de cancelar o amistoso entre a Alemanha e a Holanda, que seria realizado ontem em Hannover. Merkel afirmou que a medida foi responsável e difícil, mas acertada em caso de dúvida, porque a segurança pública é sempre prioridade. Estado Islâmico divulga foto de bomba que teria derrubado avião russo no Egito. Pedimos perdão, mas tivemos um probleminha com o áudio desta matéria. E o Estado Islâmico afirma que matou um chinês e um norueguês que eram mantidos reféns pelo grupo. As imagens dos reféns foram veiculadas em uma publicação do Estado Islâmico. O texto diz: executados após terem sido abandonados por nações e organizações kafir. O termo em árabe kafir quer dizer infiel. Oli Johan Grisgaard Ofstad, de 48 anos, e Fan Jingyi, de 50 anos, eram mantidos em cativeiro, provavelmente na Síria. O governo brasileiro consegue uma apertada vitória e mantém vetos no Congresso Nacional. O Palácio do Planalto conseguiu manter os vetos ao projeto que estenderia reajuste do salário mínimo a aposentadorias e pensões e o reajuste do judiciário. Se derrubados, o governo calculava um gasto de 47 bilhões de reais até 2019. Para o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, a manutenção dos vetos contribui para a superação da crise. Acho que elas reforçam o compromisso da sociedade brasileira com a gente superar essa fase, a gente entrar numa fase de crescimento, de discussão das coisas mais importantes para a nossa economia, para a gente fazer essa transição aí do período pós-boom das commodities e fazer tudo que precisa. Já para a oposição, a vitória do governo é fruto do balcão de negócios. Há aqui no Congresso uma estratégia deliberada de parlamentares que criam dificuldades para obter facilidades. É desta forma que ocupam um espaço maior no Executivo. É lamentável que isso ocorra, não é uma relação republicana entre o Executivo e o Legislativo, mas é o que nós constatamos. O Congresso também manteve o veto da presidente Dilma Rousseff ao trecho da reforma política que permitia a doação de empresas a partidos políticos. O veto de Dilma atendeu a uma decisão do STF que declarou inconstitucional o financiamento empresarial de campanha. O único veto derrubado era o que extinguia o prazo de 15 dias para que os bancos repassem 70% dos valores de depósitos judiciais aos estados, municípios e ao Distrito Federal. Direto de Brasília, Josias de Souza analisa essa vitória do governo Dilma. Dilma Rousseff vai comer o peru de Natal no Palácio da Alvorada. O plano da oposição de arrancá-la da cadeira de presidente com um pedido de impeachment fracassou. Dilma vai prevalecendo sobre os seus rivais no Congresso por 3 razões. Ela se abraçou ao denunciado Eduardo Cunha, que é o dono da gaveta que guarda os pedidos de impeachment na Câmara. Ela comprou o apoio de parlamentares com cargos e verbas públicas e, principalmente, as ruas voltaram para casa. Dilma conduz a sua base aliciada no Congresso na base do vai ou racha. E a infantaria vai avançando, ainda que rachada. Entre ontem e hoje, a presidente obteve no plenário do Congresso, naquilo que era essencial, a confirmação de vetos a projetos que eram considerados tóxicos pelo Tesouro Nacional. O próximo objetivo de Dilma é obter do plenário do Congresso uma autorização para transformar o que deveria ser um superávit nas contas de 2015, superávit de 66 bilhões de reais, num déficit de 120 bilhões de reais.
Com a ajuda do investigado Renan Calheiros, que preside as sessões do Congresso, Dilma deve obter também esse objetivo. Assim, afastado o risco de impeachment, a menos que o TSE resolva mandar Dilma e seu vice para casa ao julgar as contas de campanha no ano que vem, Dilma Rousseff terá pela frente um mandato duro de roer. A recessão de 2015 já está contratada. A recessão de 2016 também já está contratada. Os brasileiros logo perceberão que o pesadelo pode ser melhor do que o despertar. Boa noite. Lobista Fernando Baiano deixa a prisão em Pinhais, no Paraná. Ele vai cumprir o resto da pena em casa, no Rio de Janeiro. Baiano foi condenado na Lava Jato em agosto por corrupção e lavagem de dinheiro e estava preso há 1 ano. Agora foi beneficiado após fechar o acordo de delação premiada com a Justiça. Ele será monitorado por tornozeleira eletrônica e não poderá sair de casa sem autorização judicial. O lobista é apontado pelos investigadores como operador de propinas para políticos do PMDB. Segundo o Ministério Público Federal, ele operou cerca de 15 milhões de dólares. Na delação, ele citou os nomes dos PMDBistas Eduardo Cunha, presidente da Câmara dos Deputados, Renan Calheiros, presidente do Senado, do senador Jader Barbalho e do ex-ministro de Minas e Energia do governo Lula, Silas Rondô, e citou ainda o líder do governo Dilma no Senado, Delcídio Amaral, do PT de Mato Grosso do Sul. Todos negam ter recebido valores ilícitos. A CPI do BNDES marcou para a próxima terça-feira o depoimento do pecuarista José Carlos Bunlai, amigo do ex-presidente Lula. Ele é suspeito de tráfico de influência e irregularidades na obtenção de empréstimo no banco. O nome do pecuarista também aparece nas investigações da Lava Jato. O deputado Carlos Zaratini, do PT de São Paulo, disse que vai recorrer ao plenário da Câmara contra a convocação de Bunlai. O parlamentar alega que o requerimento de convocação não constava na pauta da sessão em que foi aprovado, mas de uma reunião anterior. Justiça adia a reintegração de posse da Escola Estadual Diadema, na Grande São Paulo, ocupada por alunos na semana passada. Os adolescentes comemoraram a decisão com passeata pelas ruas do bairro. A Secretaria Estadual da Educação confirmou agora à noite que 43 escolas estão ocupadas. O dia começou sem aulas na Escola Diadema, na Grande São Paulo. No portão, o cadeado trancado. Poucos podiam entrar, só com a permissão dos estudantes que fazem o protesto dentro do colégio. Eles são contra o encerramento do ciclo do ensino médio nessa escola, fruto da reorganização da rede proposta pelo governo do estado. A promessa de uma reintegração de posse no período da tarde trouxe apreensão para pais e alunos, mas o grupo prometeu resistir, mesmo com a eventual presença da polícia. As pessoas ainda não sabem muito bem o que vai acontecer, né? Mas está bastante confiante, porque essa é a última opção que a gente tem, né? Os estudantes são menores de idade, por isso não podem ser identificados sem o consentimento dos pais. Mas são eles que estão à frente dessa mobilização. Os alunos que ocuparam essa escola deixaram a gente entrar para mostrar como é que está o clima aqui dentro. Desde o dia 9, eles estão acampados aqui dentro, ocupando com as malas, com barracas, dormindo aqui, comendo aqui. Pelo menos 30 pessoas dormem todas as noites aqui, desde a segunda-feira, que foi o dia 9. Olha, a gente chegou agora no horário que também chegou o almoço. As quentinhas com frango, salada, farofa e batata foram doadas pelo Sindicato dos Professores. Os adolescentes contam que esse é apenas um apoio, mas que o movimento é deles, que não há perigo de que ninguém mexa nos documentos guardados no prédio. Ontem, o secretário de Educação, Hermann Vorwald, disse que as reintegrações de posse são necessárias, sobretudo, para preservar históricos escolares e outros papéis guardados nas escolas. O papel da direção, os computadores é da direção. A gente tem um consenso que a gente não mexeria nem chegaria perto da direção. 2 horas da tarde, hora marcada para ser o horário limite da reintegração de posse. Por enquanto, nenhum sinal de que ela vai ocorrer. E os alunos aqui na porta fazem bastante barulho. A POESP, Sindicato dos Professores, entrou com pedido na Justiça para suspender a reintegração de posse da Escola Estadual Diadema. A confirmação levou 2 horas para chegar. Ficou decidido que haverá uma audiência de conciliação amanhã.
A seguir, lama de barragem que se rompeu em Minas Gerais chega ao Espírito Santo. E confusão em protesto em Brasília. 2 policiais são presos em marcha de mulheres contra o racismo. Os agentes deram tiros para o alto durante a passeata. Sérgio acaba de comer a melhor torta de palmito da sua vida. Sérgio chegou pelo metrô da linha 4 amarela. Já o palmito veio com o seu Domingos pela Dutra até as mãos da Ana. A Ana vem cedinho pela Bandeirantes porque sem ela o palmito não viraria torta. E a torta ficaria assim. É para facilitar a vida de todos que o Grupo CCR trabalha, cuidando de rodovias, metrôs, barcas e aeroportos para que todos tenham as melhores tortas e os melhores momentos de suas vidas. CCR, é por aqui que a gente chega lá. Para você, dinheiro na mão é vendaval. Com o aumento dos preços, então, nem se fala. Por isso, a nossa programação traz dicas para você chegar ao final do mês sem ficar no vermelho. TV Gazeta. Bom te ver sempre bem. Quem quer comunicar precisa estar atento ao alcance de sua mensagem, aos canais mais adequados, às mudanças mais repentinas. A comunicação evoluiu. A Faculdade Casper Libero leva você ao próximo nível, a pós-graduação. São 4 cursos que ajudam você a ser protagonista nas grandes transformações. Professores com ampla e reconhecida experiência acadêmica, autonomia para montar a grade curricular e escolher sua carga horária, localização privilegiada e tradição no ensino superior em comunicação. Divida sua carreira entre antes e depois. Faça a pós-graduação na Casper Libero. Inscrições abertas. No Todo Seu de hoje tem musical com a querida Vânia Bastos. De Olho na TV, com José Armando Vanucci. E um bate-papo com a jornalista Natália Leite. Estou te esperando. Todo Seu, hoje, 10h30 da noite. Moradores do Jardim do Tiro ao Pombo, na região da Brasilândia, zona norte da capital, estão assustados com o aumento da violência. Os casos de roubo aumentaram quase 70% em setembro na comparação com o mesmo mês do ano passado. E esse número pode ser ainda maior, pois muitas vítimas nem registraram o boletim de ocorrência. Grades, cadeados, travas em todas as portas. Os moradores da rua Marcos Marlene, na zona norte de São Paulo, esperam um assalto a qualquer momento. Todas essas vizinhas passaram por pelo menos um episódio de roubo ou furto neste ano. Bandidos já entraram 2 vezes na casa da Maria José. Eu estava chegando do serviço e o portão arrombado. Achei estranho quando veio a porta arrombada, tudo revirado, tudo mexido, que tinham entrado e levado tudo. Eles arrombam, que a gente não sabe como que acontece esse tipo de coisa. E foi 4h30 da tarde. As câmeras de segurança de um comércio da rua gravaram na última quinta-feira uma moto que faz o retorno e aborda uma moradora. Era a Marinês. Ela foi rendida por 2 assaltantes e acredita que eles eram menores. Estava trancando o portão, eles passaram e me viram, deram o balão na moto e voltaram. E me pegou desprevenida. Pediram o meu celular e já foram arrancando a minha bolsa. A Iandra se sente tão insegura que leva o filho pequeno no banco da frente do carro para poder tirar a criança caso seja assaltada. Eu tenho um bebê de 2 anos e meio, então eu saio 7 horas da manhã para ir levar ele para a creche. Eu não sinto a segurança de colocá-lo na cadeirinha, então eu corro o risco até de levar multa, eu corro o risco até de sofrer um acidente, justamente para proteger meu filho. Os dados mais recentes da criminalidade são de setembro e já mostram um aumento em relação ao ano passado de quase 70% nos casos de roubo e de 38% nos números de furto. Mesmo assim, tem muita gente que é vítima desse tipo de crime e acaba nem registrando o boletim de ocorrência. Ou seja, é invisível para os levantamentos da Secretaria de Segurança Pública. Dona de uma papelaria na região, a Sônia, diz que já foi assaltada 6 vezes, só em 2015. E que nas últimas 4, preferiu nem ir à delegacia. Porque não adianta. Eu acho que você vai na delegacia, você perde um tempo enorme e você não tem retorno. Nunca, ninguém chegou para a gente e falou, olha, prendemos, foi processado, nada.
Procurada, a Secretaria da Segurança Pública não comentou o aumento da criminalidade na região. Em nota, afirma apenas que foram realizadas 12 prisões em flagrante na rua Marcos Marlene, mostrada na reportagem, 4 por roubos e 8 por furtos nos últimos 3 meses. Em Brasília, 2 policiais civis são presos em uma marcha de mulheres contra o racismo. De acordo com a Polícia Militar, os agentes deram tiros para o alto durante a passeata. A confusão aconteceu durante a Marcha das Mulheres Negras contra o Racismo em frente à esplanada dos ministérios. Segundo a Polícia Militar, os 2 policiais civis foram detidos após dispararem para o alto. Um deles chegou a atirar 4 vezes para cima e alegou ter se sentido ameaçado pelos integrantes da marcha. Pelo menos um deles faz parte de um grupo que está acampado em frente ao Congresso e defende a volta dos militares ao poder. No meio do tumulto, o deputado Paulo Pimenta, do Partido dos Trabalhadores do Rio Grande do Sul, foi atingido por gás de pimenta. De acordo com a assessoria do parlamentar, ele conversava com representantes da marcha no momento do incidente. O deputado foi encaminhado ao socorro médico, mas foi liberado em seguida. De acordo com a Polícia Militar, a marcha contou com pelo menos 10 mil integrantes. Já para a organização do evento, foram 20 mil pessoas. O município de Colatina, no Espírito Santo, tem o abastecimento de água suspenso por causa da chegada da enxurrada de lama da barragem que se rompeu em Mariana, Minas Gerais. Desde ontem, a Prefeitura de Colatina começou a instalar pontos de distribuição de água para a população. O município conta com o apoio do Exército e recebeu doações de 6 mil litros de água. O acidente ambiental é o maior da história de Minas Gerais. 11 pessoas morreram, sendo que 4 corpos ainda não foram reconhecidos e 12 pessoas estão desaparecidas. E o diretor do Departamento Nacional de Produção Mineral, órgão federal que fiscaliza barragens, pediu demissão. Celso Luiz Garcia alegou motivo de saúde. O nome do substituto ainda não foi anunciado. São Paulo teve hoje mais um dia quente e deve chover forte agora à noite. Será que o tempo continua assim amanhã? Luciana Magalhães tem os detalhes da previsão. Amanhã o calor aumenta ainda mais em todo o estado. O dia começa com sol forte graças à alta umidade do ar. Nuvens de chuva se formam ao longo do dia e ocorrem pancadas de chuva com possibilidade de temporais no meio da tarde em todas as regiões paulistas. No centro-oeste, a máxima amanhã pode chegar aos 38 graus em Votuporanga. Já no centro-norte, máximas de 36 graus em São José do Rio Preto e de 35 em Araraquara. E na faixa leste, máxima amanhã de 34 em Campinas e também em Santos. Aqui na capital paulista, tanto na quinta quanto na sexta-feira, o sol aparece entre nuvens e são esperadas pancadas de chuva à tarde e também à noite. Máximas de 33 e 31 graus. E o fim de semana começa com chuva e algumas aberturas de sol à tarde. A máxima cai para os 24 graus. O Ministério Público Estadual estuda entrar na Justiça contra o sorteio de alvarás na nova categoria táxi preto criada pela Prefeitura de São Paulo. Mal começaram as inscrições e a nova categoria de táxis pretos já está na mira do Ministério Público. Mas o questionamento não diz respeito à briga entre taxistas e motoristas de aplicativos como o Uber. É que, de acordo com a Promotoria do Patrimônio Público, o modelo para a concessão dos 5 mil novos alvarás é ilegal porque não é fruto de licitação. A Constituição Federal, no artigo 175, determina que todo serviço público ele deve ser concedido mediante licitação e na forma de concorrência pública. Portanto, o táxi, ônibus e outros meios de transporte de pessoas, esses meios de transporte devem ser licitados. Segundo a Prefeitura, a nova categoria está sendo criada para regular o serviço de táxis pretos por aplicativos. Os novos carros deverão ser da cor preta, do tipo sedã, com 4 portas e no máximo 5 anos de uso. As tarifas poderão ser até 25% mais caras que as dos táxis comuns. Para ter direito ao alvará, os motoristas sorteados terão que pagar uma outorga de R$ 60 mil ao governo municipal.
O Ministério Público já move uma ação na Justiça contra a Prefeitura para que todas as atuais licenças também sejam licitadas. Além disso, um inquérito civil foi aberto em 2012 para apurar as concessões. Como não houve uma decisão definitiva sobre nenhuma dessas duas questões, a promotoria estuda agora entrar com uma nova ação para questionar o sorteio dos novos alvarás, marcado para o dia 10 de dezembro. Nós encaminhamos ao secretário de Transportes uma recomendação para que ele modifique esse edital e preveja o procedimento licitatório. O que pode acontecer? O sorteio está marcado para o dia 10 de dezembro. O Ministério Público pode propor alguma ação antes disso ou mesmo depois, e quem for responsável por esse procedimento também poderá responder por uma ação de improbidade administrativa. Aqui no município de São Paulo, nunca foi feita uma licitação a respeito dos táxis. Tem licitação para ônibus, por exemplo, mas não tem para táxi. Nunca teve. A Prefeitura não se pronunciou sobre a contestação do Ministério Público. Agora sim você vai ver a foto da bomba divulgada pelo Estado Islâmico que teria derrubado o avião russo no Egito. A foto mostra uma lata de refrigerante e o que aparenta ser um detonador em um fundo azul. O Estado Islâmico afirma que colocou a bomba no avião russo depois de descobrir uma brecha na segurança do aeroporto de Sharm el-Sheikh, no Egito. Não foi possível identificar a autenticidade das imagens postadas na revista online em inglês Dabiq. Autoridades já admitiram que uma bomba derrubou o avião. 224 pessoas morreram. A edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Boa noite. Fica agora com o Rony Vono, todo seu. Uma ótima noite para você e até amanhã. Daqui a pouco, 11h30 da noite, em Conectados. Saiba como são feitos os aplicativos para celular. Assista agora. Todo seu.